Tá aí o Boletim de Jurisprudência número 541, TCU, dia 9 de junho de 2025. Nós vamos analisar agora os principais acórdãos de engenharia e licitações de obras públicas sobre superfaturamento em obras públicas e a regularização fundiária em convênios. Mas antes de a gente começar, se inscreve aqui no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo, e ativa aquele sininho para ficar sempre ligado nas nossas atualizações. Vamos então para os acordos de interesses nossos aqui. O primeiro acordo é o acordo 1136 de 2025 do plenário. Vou deixar também a descrição completa aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Ele vai falar sobre superfaturamento e parâmetros de mercado para obras públicas. Ele fala da seguinte forma: para apuração de superfaturamento em contratos de obras, admite-se a utilização de custos efetivamente ou incorridos em obras públicas semelhantes. Então, ele fala que você pode pegar os custos de obras semelhantes para verificar se houve superfaturamento. Eles são obtidos por meio de notas fiscais como parâmetro de mercado, quando não existirem preços registrados nos sistemas referenciais, tipo SINAP, Cicro e por aí vai. Vamos então analisar um pouco mais esse acordo, de uma forma mais prática. Esse acordo ele é extremamente importante porque ele flexibiliza os métodos de apuração do superfaturamento. O TCU, então, ele reconhece que nem sempre os sistemas referenciais tradicionais, como o SINAP, o Cicro, ou até as tabelas estaduais, eles capturam adequadamente os preços de mercado, especialmente em obras específicas em regiões com particularidades econômicas, como é o caso da Amazônia ou um lugar muito distante do centro urbano, né? Lembrando que a pesquisa do SINAP, por exemplo, é feita na capital, ok? Para empresas que participam de licitações, isso significa que os órgãos de controle eles podem utilizar custos de obras similares para avaliar se você teve superfaturamento na sua obra ou não. Portanto, é fundamental você manter toda a documentação detalhada dos custos reais incorridos, também as justificativas técnicas para uma eventual variação de preço e uma auditoria na sua obra. As empresas ela têm que estar preparada para demonstrar a razoabilidade dos preços que eles aplicaram, né? Mesmo quando eles fogem dos parâmetros tradicionais. Já para os gestores públicos, essa jurisprudência oferece uma ferramenta adicional na fiscalização dos seus contratos. Quando você suspeitar de um superfaturamento, o gestor ele pode buscar notas fiscais de obras semelhantes na região para fundamentar a sua análise. Ó, acabei me engasgando aqui, né? Mas voltando ao assunto, né? Os gestores só podem fazer isso quando não existirem preços nos sistemas referenciais, por exemplo. Então, se houver no sistema referencial um preço, você achar que está muito fora do mercado, você poderia fazer uma justificativa no seu processo, juntando notas fiscais ou até pesquisas de mercados que comprovem aquele valor que você colocou no seu orçamento ou que você vai estar pagando, tá bom? Isso é muito útil em obras com características técnicas específicas que a gente não consegue encontrar paralelo nas tabelas referenciais. O grande alerta aqui é sobre a necessidade de semelhança real entre as obras que você vai comparar, né? Não pode comparar, por exemplo, uma contratação de projeto com a execução de uma obra, por exemplo, de um muro, tá? Então, uma comparação inadequada pode levar a conclusões também equivocadas sobre superfaturamento. Uma orientação estratégica aqui que eu posso passar para vocês. Primeiro, para as empresas, né? É interessante manter um banco de dados com os custos do histórico das obras, tá, executadas. Então, você coloca o tipo, a região, as notas fiscais que você utilizou naquela obra, as cotações. É interessante você guardar toda essa documentação caso venha uma auditoria. Já para os gestores públicos, eles devem desenvolver metodologias claras para a seleção das obras que vão ser utilizadas na comparação, caso não tenha no sistema referencial, e documentar adequadamente os critérios utilizados. Bom, se você está gostando do nosso vídeo até agora, né, trazendo essas informações, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente vai para o segundo acórdão dessa semana que teve, né?
Foi o Acórdão 3084/2025, ele foi da primeira Câmara. O que vai falar? Sobre regularização fundiária e a titularidade de terrenos em convênios. Vamos ver o que ele fala? A ausência de comprovação da titularidade do terreno onde as obras conveniadas foram edificadas. Então, por exemplo, a prefeitura fez uma obra com o dinheiro de um convênio em um lugar, só que ele não tinha aquela titularidade. Então, o que ele vai verificar? Por si só, não é regular, não é irregularidade suficiente para justificar a imputação de débito ou a aplicação de sanção ao responsável. Isso é interessante, a gente vai analisar na prática, mas antigamente, se um órgão público fizesse uma obra fora do terreno dela, isso poderia ser considerado dano em horário. Essa decisão ela trouxe um alívio importante para os gestores públicos que trabalham com convênios envolvendo obras e terrenos com questões fundiárias pendentes. O TCU, então, ele reconheceu, né, que a ausência da comprovação de titularidade do terreno, isoladamente, então, sem analisar o restante do processo, não vai configurar uma irregularidade grave suficiente para gerar um débito, ou até uma sanção para o responsável. Para as prefeituras e órgãos estaduais que celebram convênios para obras de infraestrutura, habitação social, equipamentos públicos, isso poderá levar ao entendimento que problemas de titularidade não devem paralisar ou até inviabilizar automaticamente aqueles projetos. O importante é que haja outras evidências de que a obra está sendo executada adequadamente, cumprindo a sua finalidade pública. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Onde eu servi, existia uma reserva de água que estava fora do quartel, estava no terreno de um quartel, mas para chegar essa água, né, essa adutora até o quartel, tinha que passar pela rua, né, da cidade. Então, ela não conseguia passar totalmente pelo terreno do quartel. Isso existia talvez um problema muito grande de que essa adutora às vezes rompia. Como é que a gente ia consertar aquela adutora, já que ela não está no terreno nosso, né? Então a gente não poderia fazer aquele tipo de obra de manutenção. Já com esse acordo aqui, a gente poderia utilizá-lo como uma justificativa para fazer uma manutenção e mostrar que é viável fazer aquela manutenção naquela adutora. Inclusive, se eu deixasse a água vazando, por exemplo, causaria muito mais dano do que eu ir lá e fazer uma licitação para fazer uma manutenção ou corrigir aquilo, né? Uma manutenção preventiva ou corretiva daquela adutora. Então, essa jurisprudência traz uma tranquilidade. Lógico que a gente, naquele caso específico, procurou, junto com a prefeitura, ter a servidão do solo, para dizer que o terreno ele estava agora, aquela parte onde passava a adutora, teria um terreno doado pela prefeitura, né, ou emprestado, que a gente poderia fazer aquela obra, mas agora dá um pouco mais de tranquilidade para o gestor público. Mas os gestores eles têm que ficar ainda atentos, porque isso não significa que a questão fundiária ela poderá ser ignorada completamente. É fundamental você, então, documentar os esforços para regularizar aquela situação, demonstrar que a obra ela atende o interesse público, né, mesmo com aquela pendência documental. Bom, a ausência de titularidade ela deve ser tratada como questão a ser resolvida, não como um impedimento absoluto. Aconselho vocês sempre fazer uma consulta à sua assessoria jurídica, verificar se está de acordo com o que você está pensando, né? Ou se o nosso entendimento aqui estaria alinhado com o seu advogado. O cuidado especial deve ser com obras permanentes e terrenos de terceiros, sem autorização clara. Por exemplo, eu vou fazer uma quadra que ela não está no quartel, por exemplo, e ela não atende o quartel e não está no terreno daquele aquartelamento, né? Você coloca uma pracinha do lado de fora do quartel, que não é nem terreno de você, quartel. Isso poderá gerar um problema. Tá? Neste caso, mesmo que não haja débito imediato, pode haver questionamento sobre a eficácia no gasto público do dinheiro, né, e o risco da perda desse investimento. É recomendável a todos buscarem soluções jurídicas para regularização durante a execução de convênio ou quando verificar um possível problema lá na frente. Então, eu aconselho, tá? Só que você deverá sempre procurar a sua assessoria jurídica. Aconselho que gestores documentem minuciosamente as tentativas de regularizar
aquele terreno, mantenha comunicação transparente com os órgãos que vão repassar o recurso, convênio e tal, sobre essas questões. Para as entidades convenientes, é importante incluir cláusulas específicas sobre a regularização fundiária nos termos de convênio, estabelecendo os prazos e responsabilidades. Agora, vou te pedir para compartilhar esse vídeo com seu amigo que precisa dessa informação. A gente trouxe informação valiosa, principalmente essa parte do terreno não está dentro da área da prefeitura ou do órgão público. Não se esqueça, tá? O conhecimento aplicado é a sua melhor estratégia. Eu te espero no próximo vídeo com as novas atualizações sobre legislações vigentes. Forte abraço para você, tudo de bom.